Sabe aquela sensação de finalmente conseguir comprar o iPhone dos sonhos? Ou então de sair da concessionária, dirigindo aquele carro 0 km, cheirando a novo? Pois é, esse pode ser o momento exato em que você acabou de fazer a pior decisão financeira da sua vida. E o mais assustador disso tudo é que quase 80% dos brasileiros estão fazendo exatamente a mesma coisa nesse exato momento. Estamos falando de um erro que vai muito além de simplesmente gastar dinheiro que você não tem. É uma armadilha matemática que te prende num ciclo vicioso de endividamento que pode levar anos, décadas ou até nunca mais sair. E a indústria financeira sabe exatamente disso. Aliás, ela conta com isso. Vamos começar com um dado que vai te fazer parar para pensar. Nesse exato momento, quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Não estou falando só de gente que está com o nome sujo, não. Estou falando de pessoas que têm conta para pagar todo mês, parcelas intermináveis, carnês que parecem nunca acabar. E sabe qual é a parte mais pesada dessa história? Mais de 71 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Isso é quase metade da população adulta do país, vivendo com restrição de crédito. Mas quer saber? O que é ainda mais chocante, 57 milhões de pessoas estão endividadas e nem sabem disso. Descobrem só quando vão tentar fazer um financiamento ou abrir uma conta em banco. Agora você pode estar pensando, mas todo mundo tem dívida. Isso é normal, né? Aí que está o problema. A gente normalizou uma situação que está longe de ser saudável. Porque não é só ter dívida, é o tipo de dívida que a gente está fazendo. E principalmente, para que a gente está se endividando. E é aqui que entra a nossa história de hoje. Por que diabos o brasileiro que mal consegue fechar as contas no fim do mês, insiste em comprar iPhone parcelado em 24 vezes? Por que a pessoa que ganha 3 salários mínimos acha que precisa de um carro 0 km financiado em 60 meses? A resposta para essas perguntas vai muito além de simplesmente querer ostentar ou ter status. Tem toda uma psicologia por trás disso. Um sistema que foi construído para te fazer acreditar que você precisa dessas coisas. E claro, tem uma conta que ninguém te ensina a fazer. Então a pergunta que esse vídeo vai responder é: qual é o custo real de comprar um iPhone parcelado e um carro zero? Quanto dinheiro você está literalmente jogando fora sem nem perceber? E principalmente, como sair dessa armadilha antes que seja tarde demais? E para ficar sempre ligado nos conteúdos do Moeda Certa, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. A armadilha do parcelamento. Vamos começar destrinchando a maior ilusão do mercado brasileiro: o parcelamento sem juros. Você entra numa loja, vê aquele iPhone novinho e o vendedor te olha com aquele sorriso e fala: pode parcelar em 12 vezes sem juros. Parece mágica, né? Mas calma, que a matemática aqui é bem sinistra. Um iPhone 14, por exemplo, está saindo por mais ou menos R$5.000, parcelado em 12 vezes. Dá uns 400 e poucos reais por mês. Você olha para o seu salário, vê que dá para encaixar e pronto. Sai da loja se sentindo realizado. Mas aqui está o primeiro erro mortal. Quando você parcela sem juros, você não está ganhando nada de graça. O que acontece na real é que o preço já veio inflacionado lá de cima. Sabe aquele desconto de 10% à vista que as lojas oferecem? Pois é, esse é o valor real do produto. Os outros 10% já são os juros embutidos que você está pagando sem perceber. Só que o problema vai muito mais fundo, porque quando você compromete R$400 do seu salário por 12 meses, você não está só comprando um celular, você está hipotecando o seu futuro. E aqui entra um fenômeno psicológico que as empresas conhecem muito bem: a contabilidade mental. A gente não soma todas as parcelas que tem para pagar. A gente olha para cada uma separadamente e pensa: R$400 eu consigo pagar. Mas aí você tem a parcela do celular, mais a parcela do tênis que você comprou mês passado, mais o carnê da TV, mais o cartão de crédito que você usou para pagar outras coisas. Quando você vai ver, metade do seu salário já está comprometido antes mesmo de você receber. E tem outro detalhe cruel nessa história toda: o brasileiro médio não compra um iPhone e fica com ele até morrer. A Apple lança um modelo novo todo ano. E aí vem aquele pensamento: poxa, meu celular já está desatualizado, preciso trocar. Só que você ainda está pagando as parcelas do anterior. Então, o que você faz? Dá o velho como entrada e parcela o novo de novo. E assim, você entra num ciclo que nunca termina, sempre devendo, sempre pagando, mas nunca realmente possuindo nada de fato. Agora vamos falar de números mais pesados. A taxa de juros do cartão de crédito parcelado no Brasil chegou a 181% ao ano. E olha que nem estou falando do rotativo, que passa fácil de 400%. Isso significa que se você atrasar uma parcela, ou decidir parcelar o valor da fatura, aquele seu iPhone de 5.000 pode facilmente virar uma dívida de 10, 15 mil reais.
Tem gente que está pagando o celular há mais tempo do que ele dura. É literalmente jogar dinheiro fora. O pesadelo do carro zero. Mas se você acha que o iPhone é problema, espera até eu te contar sobre a cilada do carro 0 km. Essa aqui é a campeã das decisões financeiras desastrosas do brasileiro. E olha que eu não tô exagerando não. Vamos fazer as contas juntos, para você ver a dimensão do buraco que a pessoa cava quando decide financiar um carro novo. Imagina que você quer comprar um carro popular de 100 mil reais. Você dá 20 mil de entrada, que geralmente é o mínimo que as concessionárias pedem, e financia 80 mil que sobram em 60 meses. Parece até razoável, né? Parcela de 2 mil e poucos reais. Mas vamos fazer a conta real agora. A taxa média de financiamento de veículos no Brasil está em 28,6% ao ano. Isso dá mais ou menos 2,1% ao mês. Quando você joga isso na calculadora e soma todas as 60 parcelas, sabe quanto você vai ter pago no final? Quase 130 mil reais. Você leu certo. Você pagou 30 mil reais de juros. É quase o preço de um carro usado inteiro que você jogou fora só em juros. Mas calma, que a história piora. Porque a partir do momento que você sai da concessionária com aquele carro, ele já começou a perder valor. E vou te falar, não é pouco não. Nos primeiros 12 meses, um carro zero perde em média de 15 a 20% do valor. Então aquele carro de 100 mil que você comprou já vale agora uns 85 mil. Mas lembra que você ainda está devendo mais de 100 mil para o banco, contando com os juros que vem pela frente? Pois é, você está devendo mais do que o carro vale. E isso só no primeiro ano. No terceiro ano, que é quando a maioria das pessoas começa a pensar em trocar de carro, aquele veículo já perdeu uns 40% do valor. Tá valendo uns 60 mil. Só que você ainda tem mais de 2 anos de parcelas pela frente. Então você vai lá, dá o carro como entrada no financiamento novo e começa tudo de novo. Só que agora você está levando a dívida do carro antigo para o novo. É o que a galera chama de bola de neve financeira. Você nunca termina de pagar. E o patrimônio que você tem é sempre negativo. Mas os juros do financiamento são só a ponta do iceberg. Porque manter um carro no Brasil é absurdamente caro. Você tem o IPVA, que dependendo do estado, pode ser até 4% do valor do carro todo ano. Tem o seguro, que num carro de 100 mil, pode facilmente passar de 4 mil reais por ano. Tem a manutenção, que num carro popular, fica em torno de 1.500 reais por ano. Tem combustível, que se você rodar uns 1.000 quilômetros por mês, vai te custar mais de 3 mil reais por ano. E eu nem tô contando estacionamento, lavagem, pneus, multas. Quando você soma tudo isso, o custo de manter um carro popular no Brasil fica em torno de 15 a 20 mil reais por ano. E esses são custos que não param nunca. Diferente do financiamento que uma hora acaba, esses aqui são para sempre. Enquanto você tiver o carro, então vamos fazer a conta completa. Você comprou um carro de 100 mil, pagou 130 mil no financiamento e ainda gastou mais uns 60 mil em 5 anos só para manter ele rodando. No final das contas, aquele carro te custou quase 200 mil reais. E ele está valendo quanto agora? Se você tiver sorte, agora, uns 50 mil. Você literalmente queimou 150 mil reais em 5 anos. É dinheiro suficiente para comprar 3 carros à vista ou fazer um investimento que te daria uma renda passiva para o resto da vida. A psicologia por trás do erro. Mas por que a gente faz isso? Porque mesmo sabendo que não compensa, mesmo vendo as contas não fecharem, o brasileiro continua comprando iPhone parcelado e carro zero financiado? A resposta está na forma como a gente foi programado a pensar sobre dinheiro e consumo. Primeiro, tem o viés do presente. A gente valoriza muito mais o prazer imediato do que o benefício futuro. É melhor ter o iPhone na mão hoje do que ter mais dinheiro daqui a um ano. É melhor dirigir um carro novo agora do que ter uma reserva financeira daqui a 5 anos. Nosso cérebro não foi feito para pensar no longo prazo. E as empresas sabem disso. Por isso que o foco do marketing nunca é no preço total, sempre é na parcela mensal. Porque R$1.000 se mostra muito mais aceitável do que 30 mil de uma vez. Segundo, tem a questão do status. No Brasil, você é o que você consome. Não importa se você está quebrado, se sua casa está caindo aos pedaços, se você não tem R$1 guardado. O que importa é o celular que você usa e o carro que você dirige, porque é isso que os outros vão ver. E a gente foi condicionado a achar que status importa mais que estabilidade financeira. Por isso que tem gente que ganha 2 salários mínimos, mas usa iPhone e dirige carro zero, porque na cabeça dela é melhor parecer rico do que realmente construir riqueza. Terceiro ponto. A falta de educação financeira. A gente não aprende na escola a fazer essas contas. Ninguém te ensina o que é juro composto, o que é custo de oportunidade, o que é depreciação. Então a gente cresce achando que parcela sem juros é um favor que a loja está fazendo, que financiamento em 60 vezes é uma oportunidade. E as instituições financeiras adoram isso. Quanto menos você entende de matemática financeira,
mais fácil é te convencer a fazer um péssimo negócio. E tem o último fator que é talvez o mais cruel de todos. O acesso ao crédito fácil. Hoje em dia, qualquer um consegue um cartão de crédito. Qualquer um consegue parcelar qualquer coisa. Tem banco digital que aprova financiamento sem nem pedir comprovante de renda. E aí a pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, de repente tem acesso a 50 mil no crédito. Óbvio que ela vai usar, porque para ela, aquilo é dinheiro disponível. Ela não entende que é uma dívida que vai ter que pagar com juros altíssimos. Então qual é a saída? Como a gente para de cair nessa armadilha? A primeira coisa é entender que você não precisa de iPhone, você não precisa de carro zero. Ninguém precisa. Eu sei que a sociedade te faz acreditar que precisa, que sem essas coisas você não é ninguém. Mas isso é mentira. O que você precisa é de um celular que funcione. Pode ser um Android de R$ 1.000, que vai fazer exatamente a mesma coisa que um iPhone de 6.000. E você precisa de mobilidade, não necessariamente de um carro. Dependendo de onde você mora, o transporte público, bicicleta ou até um carro usado de R$ 15.000 vão resolver seu problema muito melhor que um zero de 100 mil. Segunda coisa, aprenda a fazer as contas. Sempre que alguém te oferecer parcelamento, pegue o valor da parcela, multiplique pelo número de meses e compare com o preço à vista. Você vai se assustar com a diferença. E quando for comprar um carro, não olhe só para a parcela. Calcule o custo total incluindo juros, manutenção, depreciação, tudo. Aí você vai ver se realmente vale a pena. Terceira coisa, e talvez a mais importante, construa uma reserva de emergência antes de pensar em comprar qualquer coisa parcelada. Porque se você perder o emprego, ficar doente, ter qualquer imprevisto, aquelas parcelas viram um pesadelo. E é aí que a dívida de 5 mil vira 15 mil por causa dos juros. O erro fatal do brasileiro não é querer ter coisas boas. É achar que pode ter essas coisas sem ter dinheiro para pagar por elas. É trocar segurança financeira por status temporário. É hipotecar o futuro por um prazer de curto prazo. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar fazendo parte daquela estatística assustadora. 80% da população endividada, trabalhando não para construir patrimônio, mas para pagar juros de banco. Então, da próxima vez que você pensar em parcelar aquele iPhone ou financiar aquele carro zero, respira fundo e faz as contas. Porque a diferença entre ser pobre e construir riqueza, muitas vezes está numa única decisão, na escolha de dizer não para o impulso, e sim para o planejamento. E aí, você está pronto para parar de cometer esse erro fatal? Ou vai continuar alimentando o sistema que te mantém preso num ciclo infinito de dívidas? Deixa aqui nos comentários do vídeo o que você acha dessa indústria do parcelamento. E se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade financeira que ninguém quer te contar, deixa o like e compartilha com aquele amigo que está pensando em trocar de celular ou comprar carro zero. E venha transformar a sua vida financeira agora, aprendendo um método comprovado para trabalhar de qualquer lugar usando apenas o seu celular. Confira o link abaixo na descrição do vídeo.